Estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 20 de janeiro, principal jogo do dia na Premier League, Chelsea e Wolverhampton às 17 horas. 5 jogos sem vitória do Chelsea na Premier League, tenta uma vitória contra o Wolverhampton, que não vai bem das pernas, para tentar alcançar aqui a 4ª colocação e chegar na zona de Champions League. O Wolverhampton vinha numa sequência de recuperação, já voltou a se complicar e está mais próximo do que nunca da zona de rebaixamento. Além disso, nós temos Vila Real e Mallorca, um confronto da parte de cima da La Liga. Temos Como e Udinese, um confronto da parte do meio da tabela da Série A italiana. E também temos Campeonato Paulista. O São Paulo estreia na competição contra o Botafogo. São Paulo que mandou alguns jogadores de volta da pré-temporada nos Estados Unidos para poder enfrentar esse jogo contra o Botafogo. A gente vai saber quem são esses jogadores e se vale a pena acompanhar essa partida. Esse e mais jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Começamos o nosso planejamento às 16h45 no jogo da Série A italiana entre Como e Udinese. O Como vem de derrota para o Milan por 2-1. Se não me falha a memória, foi uma derrota de virada que ele sofreu. E o Udinese vem de um empate contra a Atalanta. Na verdade, vem de 3 empates consecutivos, em casa contra o Torino, fora de casa contra o Verona e dentro de casa contra a Atalanta. A Atalanta é um adversário muito forte, então eu prefiro valorizar esses 4 jogos sem derrota fora de casa da equipe da Udinese. Quando a gente filtra fora de casa, o Udinese também está a 4 jogos sem derrota. Teve uma derrota aqui para Inter de Milão na Copa Itália, uma eliminação, mas de resto foram 2 vitórias e 2 empates, 2 vitórias seguidas e um empate ali no final. Cotações para esse jogo: 2,15 para a equipe do Como, 3,40 para o Udinese. Me soa já um pouco complexo essa cotação do Como a 2,15, né? Não é um dos melhores mandantes da competição, não tem um dos seus principais jogadores. Acho que o Sérgio Roberto ainda está fora da equipe, lesionado, acho que não volta para essa partida. E a Udinese tem de volta um dos seus goleadores, que é o Lorenzo Luca, depois de uma suspensão por acúmulo de cartão amarelo. Então, teremos aqui o maior goleador da Udinese de volta e um dos principais jogadores da construção, né, o Sérgio Roberto, que já está lesionado há algum tempo, de fora. Tudo bem, tem o Cutrone aqui do lado do Como, que é um atacante que marcou gol recentemente contra a Lazio, né, complicando a vida da Lazio, mas ainda assim eu não estou vendo essa discrepância tão grande para uma cotação do Como a 2,15. Então, eu já vou especular aqui que é um favorito que pode se complicar. Então, obviamente, eu não imagino que você venha com o intuito de trabalhar a favor do Como, mas pelo menos é um alerta, tá? Também acho que é um jogo para correção de preço, se você é um trader por aqui, porque se a Udinese começar jogando bem, essa cotação do Como tende a corrigir. Vamos subir novamente aqui no PDF de apoio para dar uma olhada nas seguintes características. O Como sai mais na frente do placar, é verdade, do que o adversário, falha menos em marcar, mas sofre com mais frequência na maioria das vezes. A Udinese também sofre com frequência, marca menos gols, sofre a mesma quantidade de gols e disputou um jogo a mais, né? Então, relativamente, tem uma média de gols sofridos até um pouco mais baixa. Tem um aproveitamento ligeiramente menor, mas é muito parecido. Primeiro tempo muito parelho, segundo tempo muito parelho. Não estou vendo de verdade algo que me faça ter confiança para acreditar que essa cotação do Como é justa. Para mim é um jogo mais parelho do que o mercado acredita. Uma informação importante: a Udinese é uma das equipes que mais marca de cabeça na Série A italiana, né? O Como não sofre assim tanto, mas vale a pena ficar de olho nas bolas paradas da Udinese. Em relação ao mercado de gols, apenas 44% dos jogos em casa do Como e 60% dos jogos fora da Udinese com over 2,5. Então eu vou ficar num cenário aqui de no máximo 2 gols nesse jogo e olhe lá, tá? Deixa eu até ver quando que as equipes aceleram. Ó, segundo tempo com bem mais aceleração, principalmente nos últimos 30 minutos de jogo aqui, principalmente nos últimos 15, né? Mas a gente pode falar também, né, fazer uma menção honrosa aqui dos primeiros minutos do segundo tempo. Tanto o time da Udinese quanto o time do Como marcam e sofrem bastante gol. Então, sinceramente, o mercado de gols aqui só me agradaria se fosse um cenário para trabalhar um over limite com um jogo desempatado no segundo tempo, uma odd mais elevada dependendo da sua taxa de acerto. Sair num pré-live buscando gol aqui talvez não seja uma coisa assim tão interessante, tá? Temos como opção, às 17 horas, Vila Real e Mallorca. Vou deixar aqui como um jogo complementar, tá? O Vila Real não é uma boa equipe dentro de casa, tem 3 vitórias em 9 jogos, e o Mallorca fora de casa já é um pouco mais agressivo, não empata, né? Acho que foi a única equipe na La Liga até o momento fora de casa que ainda não empatou nenhum jogo, ou ganha ou perde. Então eu vou deixar como um jogo
complementar. E vamos falar nesse horário de Chelsea e Wolverhampton. Eu estou escolhendo esse jogo às 5 horas do Chelsea, porque pelo menos dá tempo de a gente focar um pouco mais. Se a gente for fazer o Villarreal, provavelmente vai ter um pouco mais de desfoque aqui. Então, Chelsea com uma cotação de 1,36 às 17 horas contra o Wolverhampton. Primeira coisa era a fase que eu ia comentar do Wolverhampton. Estava ensaiando uma melhora, venceu o Leicester, venceu o United e empatou com o Tottenham. Parecia uma aceleração em prol de um meio de tabela aí, quem sabe até numa parte maior. Tem um bom time o Wolverhampton, né? Mas acabou perdendo para o Nottingham Forest em casa. Hoje, perder para o Forest é normal, né? Vamos ser sinceros. Classificou, né, na FA Cup contra o Bristol City e agora perdeu para o Newcastle fora de casa. De novo, se a gente olha para a tabela de classificação, eu não acho que perder para o Newcastle é uma situação anormal. Pelo contrário, o Forest tem 41 pontos e o Newcastle tem 38, terceiro e quarto colocado. Você perdeu para as duas equipes na parte de cima da tabela. E agora você enfrenta o quinto colocado que tem 37 pontos. Na teoria, tu deveria perder também, né? Mas futebol não é essa ciência exata, esse moranguinho, né, que a gente acha. O Chelsea, falando em morango, o Chelsea vinha numa toada muito boa lá atrás, começou a perder ponto, empatou com o Everton fora de casa, né? O jogo do Everton é um jogo mais travado, mais defensivo. Perdeu de virada, se não me falha a memória, para o Fulham e perdeu também para o Ipswich. Essa derrota para o Ipswich aqui, por mais que a gente tenha que elogiar o adversário, vale uma crítica construtiva para a equipe do Chelsea, porque foi a primeira, até o momento, né? A primeira vitória do Ipswich em casa. Ele enfrenta o City nesse final de semana. Empatou com o Crystal Palace fora e empatou com o Bournemouth dentro de casa. Teve que buscar o empate, né? O Bournemouth estava vencendo. Então não dá só para criticar o Wolverhampton. O Chelsea também está num período meio conturbado de 5 jogos sem vencer na Premier League. Quando a gente filtra para dentro e fora de casa, o Chelsea é uma equipe que tem mais iniciativa, sai mais na frente do placar, tinha excelentes resultados em casa, só teve ali uma derrota e um empate agora nos últimos jogos, falha pouco em marcar, mas sofre com muita frequência, então é um time que entrega entretenimento, né? Gosto muito de falar isso do Dortmund. Dortmund perdeu para o Frankfurt hoje, né? Nada de novo na terra da Alemanha. Gosto de falar direto isso. Dortmund perdendo fora de casa, surpresa para 0 pessoas. Tô gravando esse vídeo na sexta-feira à noite. Temos um Chelsea, então, que entrega entretenimento, marca e sofre. Então é um time interessante, talvez, para uma situação de ambas marcas. O Wolverhampton falha pouco em marcar também, marcou a mesma quantidade do que o Chelsea, disputou um jogo a mais, mas sofre com muita frequência. Praticamente sofreu em todos os jogos e sofreu mais do que 2 gols por jogo. De novo, mais uma equipe que entrega entretenimento. Quer ver? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles? 6-2 para o Chelsea, lá na casa do Wolves. Ó, isso daqui me cheira a uma tentativa do Wolverhampton de vir aqui lavar a égua, de vir pelo menos devolver uma derrota, tá? Porque foi um cacete que o Wolverhampton tomou e realmente foi trágico. Um 4-2 que o Wolverhampton aplicou no Chelsea, na casa do Chelsea. 2-1 que o Wolverhampton venceu o Chelsea também em casa e mais uma vitória de 1-0 para o Wolves. Então, nos últimos 4 jogos, o Wolverhampton venceu 3. Então, quem estava engasgado antes desse quarto jogo aqui era o Chelsea. O Chelsea foi lá e deu uma goleada nos caras. Mas quando a gente filtra para 10 jogos, o Wolverhampton continua vencendo mais. E nos últimos jogos, o ambas marcas tem acontecido com muita frequência. Então, eu olharia com carinho para esse cenário aqui de ambas marcas, eu acho bem cabível. E não duvido de um over 2,5, que também aconteceu com bastante frequência, tá? Principalmente por conta da defesa do Wolverhampton, que está numa fase de baixo de tabela. Se por acaso o Chelsea abrir o placar, que é uma coisa provável, porque ele sai na frente em 60% dos jogos, o Wolverhampton vai fazer o quê? Vai jogar o seu bloquito para cima, né? Carnaval tá chegando, vai botar o seu bloco na rua, vai acelerar e o Chelsea vai fazer o quê? Contra-ataque neles, né? Então é um jogo que me cheira a gol, principalmente se o Chelsea estiver na frente do placar. Primeiro tempo do Chelsea bem mais agressivo em relação a número de vitórias, porém o número de gols marcados é parecido. Número de gols sofridos, o Chelsea é mais contido, mais organizado. O Wolverhampton passa de 50% de derrota no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o negócio fica parelho, né? Então se você é um punter e vem para trabalhar a vitória do Chelsea a qualquer preço, cuidado. O Chelsea é melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo é mais parelho, tá? Eu não boto minha mão no fogo pelo Chelsea. Eu acredito numa vitória, eu acredito que o Chelsea vence, mas eu não duvido que ele não possa se complicar por aqui. O que é complicação aqui? Seria o Wolverhampton fazer o primeiro gol, e seria até um cenário difícil, porque o Chelsea sai mais na frente. Ou o Wolverhampton empatar o jogo, ou o Wolverhampton em algum momento do jogo estar na frente do placar, não sei. Mas eu não confio no Chelsea com essa cotação de 1,36, sinceramente.
tá? Isso aqui não é uma dica de aposta. Isso aqui é simplesmente um alerta. O Chelsea não vence na Premier League há 5 jogos. Nos últimos 4 jogos entre eles, o Wolverhampton venceu 3. O Wolverhampton está numa situação complexa, mas tem jogadores de qualidade, tá? E uma outra informação é que o Cole Palmer sentiu o joelho, pode retornar contra o Wolverhampton nesse dia 20, né? Pode retornar não, no caso, porque jogou o último jogo, mas pode ser dúvida. Dá uma conferida, fica esse para casa para você. Cole Palmer fora, meus amigos. Essa cotação do Chelsea tende a explodir, mas eu acho que ele deve jogar. E do lado do Wolverhampton, eu acredito que quem tá fora é o Lemina, com 3 assistências aqui. Não tenho certeza se ele vai ficar de fora, mas é uma possibilidade, tá? Tá com uma lesão confirmada aqui também. Vale a pena ficar de olho nisso. Se você é um trader, apostaria no Chelsea no primeiro tempo, numa situação de muito massacre, o Wolverhampton não fazendo nada? Talvez. Me posicionaria, talvez. Tomando cuidado com os contra-ataques, principalmente do Matheus Cunha. O brasileiro tá voando lá. Agora, Chelsea não jogando tão bem, confiaria só na camisa do Chelsea? Não. Se eu fosse um punter, entraria a favor do Chelsea nessa cotação aí? Não, não entraria. Precisaria de um cenário um pouco mais agressivo, tá? Talvez o Chelsea com uma odd mais alta perdendo o jogo para tentar virar ou uma dupla chance, ou quem sabe buscar uma vitória do Chelsea com uma odd mais elevada lá no final do jogo. Não gosto de pensar numa vitória seca do Chelsea a qualquer custo. Pode voltar a golear o Wolverhampton, pode meter 6 de novo, mas nesse momento, já foi um time que me passou confiança recente, mas nesse momento não, tá? Prefiro pensar no mercado de gols. Às 20 horas, nós temos a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo. Parte do elenco do São Paulo está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, assim como o Cruzeiro, Flamengo e outras equipes. Mas o São Paulo colocou 10 jogadores num avião e mandou de volta para poder jogar, entre eles Arboleda, se eu não me engano, e o goleiro Rafael. Muito provavelmente aqui, então, o São Paulo bem mesclado, para mim, é um favorito, então pode ser um favorito, pode se complicar por aqui, dá para trabalhar uma correção de preço, só toma cuidado com a liquidez do estadual, né? Tá começando ainda, então pode ser que a gente tenha pouco dinheiro para ser correspondido e principalmente, mesmo que você seja correspondido ali no início, pode ser que a fluidez do mercado, né? A possibilidade que você tem de se mexer ali dentro seja um pouco mais prejudicada também. Fechou? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Link dos outros jogos complementares aqui embaixo no meu parceiro Radar Esportivo. Link da minha parceira Betfair aqui também para você abrir a sua conta na maior exchange do mundo. Sigo mandando seus feedbacks para a Betfair. Sigo fazendo reunião com o time técnico da Betfair de desenvolvedores, passando todos os problemas para eles e eles me passando garantia de que vão focar para resolver esses problemas o mais rápido possível. Fechou? Vejo você amanhã, combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.